Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal da Escolinha Pitágoras. Estamos dando continuidade ao nosso curso de polinômio. Estamos indo para a aula 3. Ficamos satisfeitos se você estiver aprendendo bem com esse curso. Esperamos estar tirando todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida maior, deixe um comentário, ok? A aula de hoje está bem interessante, ela é curta, simples e objetiva. O nosso assunto é o que é um monômio. Você hoje vai entender de fato o que é um monômio, como identificá-lo e por que ele é chamado desta forma. Então não perca nem um minuto desse vídeo. Espero que você possa já curtir no início dessa nossa aula e possa estar acompanhando o restante do nosso curso. Nós vamos deixar aqui na descrição o primeiro e o segundo vídeo, ou seja, a aula 1 e a aula 2, para que você que não assistiu ainda possa estar assistindo essas duas aulas iniciais para poder dar um embasamento melhor a esse novo conceito sobre termo algébrico, hoje especificamente o que é um monômio. Então, vamos para a aula. Preste bastante atenção, ela vai ser uma aula simples, curta, mas eu garanto que você vai conseguir entender de uma vez por todas o que é um monômio. Então, atenção ao vídeo e vamos começar. Estude em casa com a Pitágoras. Vamos falar o que é um monômio. Exatamente. O que é um monômio de fato? Antes de iniciar a resposta desta pergunta, eu quero primeiro te demonstrar como identificar um monômio. Depois eu te digo o que é. Preste bastante atenção que você vai observar aqui agora. Isso que você está vendo na cor vermelha é um monômio. Este que você está vendo também é um monômio. Este outro também é um monômio. Mais um exemplo de monômio. E mais um exemplo de monômio. Você tem aí na sua telinha 5 monômios. O primeiro monômio, ABC. O segundo, 0,3 AB. O terceiro, 3/4 XY. O quarto, menos 12x. E o quinto, menos 3m ao quadrado, n ao cubo. Professor, todos esses são monômios? Sim, todos eles são monômios. Cada um é um monômio. E eu vou te explicar agora por que dá para identificar o monômio. Observe esse monômio. Você percebe em algum lugar dessa sua tela um sinal de mais, onde adicione um monômio a outro? Não. A única coisa que você consegue detectar bem e não aparece são os sinais de produto. Lembre-se que esses sinaizinhos não são obrigados a aparecer, mas você sabe que eles estão lá. Seria 5 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado vezes z. Mas lembre-se, eles não precisam aparecer, ok? Analise comigo essa parte. Você lembra o nome dessa parte? Nas nossas aulas anteriores nós falamos sobre isso. Essa é a parte literal. Isso mesmo. Lembra também qual era o nome que nós dávamos a esse número? Que de fato você vê que ele é um número, você conhece ele, é o número 5. Nesse caso, ele é o coeficiente. Um monômio só tem isso, o coeficiente e a parte literal, geralmente. Por quê, professor? Porque o número 9 ou qualquer outro número sozinho também é um monômio. Nossa, que loucura! Não, não é. Simplesmente ele é um monômio que não tem a parte literal. Ele só tem o seu coeficiente. Tranquilo? Porém, tem um caso especial. Não existe parte literal, mas não deixa de ser um monômio. Outra coisa interessante é o número 0. O 0, por mais que você pense que ele não tem valor nenhum, ele tem uma classificação bem interessante em termo algébrico. O 0 também, como qualquer outro número natural, não tem a parte literal. Porém, ele é um coeficiente. Mas ele é um coeficiente nulo. Logo, ele também é chamado de monômio nulo. É um nome especial quando você vê somente um 0. É um monômio nulo. Continuando, nós podemos observar o seguinte. Veja esse exemplo. 0,3 AB menos 12 AB 32 AB. Você conseguiu detectar algo
de interessante nesses 3 monômios? Foram 3, ó. Primeiro monômio, segundo monômio, terceiro monômio. Perceba que as suas partes literais AB, elas estão presentes em todos esses 3 monômios que eu te apresentei. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm algo bem em comum. Eles têm a mesma parte literal. Logo, eu vou te ensinar logo outra coisa hoje. Ele é chamado, aliás, eles são chamados de monômios semelhantes. Só por conta da parte literal, professor, somente. O fato deles ter a parte literal igual, quer dizer que eles 3, nesse caso, são monômios semelhantes. E isso vai nos ajudar bastante em aulas futuras. Então memorize isso. Eu vou te dar um exemplo inverso para ver se você consegue assimilar melhor essa minha ideia. Observe o seguinte. Veja que nós temos 0,3 ABC, temos menos 12 AB e temos 32A. Detalhe, eles não são semelhantes. Por que, professor, que eles não são semelhantes? Aqui não tem a letrinha A e a letrinha A, então eles têm algo em comum. Eles podem ter alguma coisa em comum, mas eles não são monômios semelhantes, pois as suas 3 partes literais, deste aqui, deste e deste, são totalmente diferentes. Por mais que eles tenham um mínimo detalhe comum, porém eles têm que ser que nem o nosso slide anterior. Eles têm que ser, de fato, partes literais idênticas. Logo, estes monômios não são semelhantes. São monômios não semelhantes. Continuando, enfim, o que são monômios semelhantes, professor? Vamos então dar uma classificação para eles? Muito bem. Vamos então fazer o seguinte: monômios semelhantes apresentam a mesma parte literal. 0,3 AB, menos 12 AB, 32 AB. Monômios que apresentam a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes. Por exemplo, você vê aí, ó, outros exemplos também de monômios. Agora você sabe que o número 2 é um monômio, só não tem a parte literal. E você sabe que esses demais também são monômios. E mesmo esse m ao quadrado é um monômio. Porém, não esqueça, ele tem o número 1. Nunca esqueça isso. Quando você vê uma letra sozinha, m ao quadrado, lembre-se, na frente dessa letra, tem o coeficiente 1. Ok? Você pode ter um coeficiente sem parte literal, mas você não vai ter uma parte literal sem um coeficiente. Ele só não vai aparecer, mas ele está lá. Tranquilo? Muito bem. Ao final de contas, o que é um monômio? Vamos lá então. Os monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. Esse termo, em geral, é constituído de 2 partes. Um número, chamado coeficiente, que nem eu disse, nem sempre precisa ter parte literal, e o 0 é um monômio nulo, e também uma variável ou um produto de variáveis, ou seja, quando tem só letra perto de letras, chamado parte literal. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender o que é um monômio. É simplesmente isso. Você vê que não tem nada de complicado e as nossas próximas aulas vão ser bem interessantes. Agora nós podemos passar para uma parte bem mais prática. Vamos sair um pouco do conceitual, que eu creio que você entendeu, e vamos agora estudar as operações básicas nos monômios. Isso mesmo: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de monômios. Não perca o restante do curso, você não vai se arrepender.